Fala galera que curte aí o canal Mundo dos Discos e segue a gente, acompanha, se inscreveu, deu um like, participou, comentou, gostou, não gostou, não tem problema. Só comentar que a gente vai tentando ajustar aí, o canal é novo, a gente tá começando, mas a gente conta com vocês aí pra ficar melhor. Muita gente chega aqui na loja e pergunta, pô, doença, né? Infelizmente nossos peixes também ficam doentes, né pessoal? Da mesma forma que a gente fica doente, nossos peixes também adoecem, e adoecem bastante. Principalmente nessas mudanças bruscas de temperatura, né? A gente sabe que diferente de nós que somos mamíferos, os peixes, eles não conseguem regular a temperatura corporal. Então eles dependem da temperatura do meio. Por isso que os aquários a gente tem que ter sempre um termostato, para manter aquela temperatura o mais constante possível. Às vezes a gente dá uma vacilada, ou não tem o termostato, ou esqueceu desligado, ele queimou, aconteceu alguma coisa, baixa a temperatura, aí daqui a pouco começa a olhar o peixe, ele está meio estranho. O aquarista que já tem um pouquinho de experiência, já está um pouco observador, começa a olhar o peixe, aspecto geral, geralmente fica com nada comprometido, aí você vê as nadadeiras meio fechadas, você começa a reparar, ou ver umas bolinhas no peixe, ou você olha as fezes não tão legais, o animal se esfrega aqui, se esfrega ali, fica meio no canto, mal-humorado lá, não quer saber de comer, de nadar, aí você já sabe o que? Esse animal está doente, não é igual a gente, né pessoal? Quando você tá doente, não quer muito papo com ninguém, só quer ficar deitado. E a mesma coisa é o peixe. E ele vai te mostrar, só que o peixe não fala, né, gente? Então como que você vai saber que o peixe está doente? Ele vai te mostrar os sinais, né? Parte desses sinais eu já falei para vocês. Basicamente, quais são os problemas que acometem, os mais simples que acometem os peixes ornamentais? Primeiro, parasitas de pele. Os parasitas de pele são os animais que se aderem ali à mucosa epitelial do animal, ou agarram nas guelras, ou nas nadadeiras, ou em ambos, né? E você consegue perceber, geralmente, com manchas ou pintas naquele animal. Então, você já sabe que aquele animal está com parasita. Existem várias formas de você tratar, dependendo do parasita, né? Mas, basicamente, eu vou falar para vocês do que é o mais encontrado, que vocês vão encontrar na loja de aquariofilia que vocês mais gostam, vão encontrar aqui na loja do Mundo dos Discos ou em qualquer outra que vocês forem, né? Os parasiticidas. Eu tenho aqui os dois principais parasiticidas do mercado. O Labicon ictio. O ictio é uma das doenças mais conhecidas do aquarismo, né? É aquela chamada doença do ponto branco, né? Você percebe quando você olha o peixe, você repara, ele está cheio de pontinho branco, cobrindo o corpo dele todo. Tá? Aquele ali é um parasita muito comum e ele se aproveita justamente do frio. É a chamada doença do frio. O peixe está normal, daqui a pouco bate uma frente fria, cai o peixe doente. Né? Aí você olha e está com esse pontinho branco. Se você chegar e perceber isso aí a tempo, você vai conseguir curar esse animal. Tá? A maioria das vezes você vai curar. Não é uma doença que é muito mortal quando descoberta na fase inicial. Tratamento para essa doença, você pode utilizar o Labicon ictio. Ele é basicamente azul de metileno, verde de malaquita, sulfato de magnésio, sulfato de cobre e cloreto de potássio. Estou colando aqui da bula, tá gente? Tá olhando aqui, beleza, né? Então, mole, você pinga ali uma gotinha para cada litro d'água. Quando se trata do ictio, quando a doença parece um pouco mais chato, como o Odine, Pinulares, por exemplo, você bota uma gota por litro e você vai curar esse animal. Como que você vai fazer isso? Além de você fazer isso, você vai aumentar a temperatura do seu aquário e adicionar um pouco de sal grosso. E aí tem várias formas de você fazer o sal grosso. Ou você bota uma quantidade pequena, ali bota aí 5 gramas de sal para cada litro d'água e deixa lá constante até essa doença regredir, ou você faz banhos de sal, né? Que é um troço mais agressivo. Aí você pode botar até 10 gramas de sal grosso, né? Comum, para cada litro d'água e deixar só por 15 minutos. Depois tira, faz a troca de água. Geralmente em 5 dias essa doença é curada, tá pessoal? Se não tiver no estado muito avançado. O parasiticida da Atlantis, mesma coisa, tá? Só que ele utiliza uma outra fórmula, né? O verde malaquita, que também tem nesse e utiliza aqui a sulfanilamida, também age contra esse parasita e a maioria dos parasitas de pele. Faz isso aí associado com o sal e com a temperatura alta, resolveu. Segundo mal que atinge nossos peixes, os fungos. Os fungos é conhecido mais como algodão. Às vezes você abre uma feridinha no peixe, ou ele brigou, levou uma mordida, ou se arrastou em algum objeto no aquário, né, soltou uma escama, alguma coisa aconteceu, e aquele local ali, né, ele abre e ele é infectado por fungos. E você consegue ver claramente igualzinho um algodão preso nesse peixe. Então é uma doença que também geralmente é fácil de curar, se você conseguir perceber rapidamente, e você utiliza esse cara aqui que é o Aqualife, é a criflavina, é um fungicida aí muito eficiente, utiliza ele, também pode ser associado ao sal e inclusive você pode associar ao Labicon ictio, você pode usar até ambos, pode usar ambos ao mesmo tempo, né?
Porque acontece muito de um parasita causar uma lesão e essa lesão ser o parasita, o outro parasita aproveita daquela lesão aberta, por exemplo, pegou o ictus, abriu a lesão, o fungo vai lá e coloniza aquilo ali também. Então você tem dois problemas em um. Então às vezes a gente utiliza junto. E a terceira, né, o terceiro vilão dessa história são as bactérias, né, pessoal? Essas são as mais perigosas. Por quê? Porque as bactérias elas têm uma velocidade de reprodução, de propagação muito infinitamente maior do que os protozoários, né, e do que os fungos. Então as bactérias elas matam rápido, né? A maioria das infecções bacterianas elas são muito difíceis de ser curadas, porque a pessoa, quando percebe, o animal já está numa situação muito crítica e ele geralmente morre, tá? Mas a gente tem que sempre tentar salvar nossos animais, né, pessoal? Então, sintomas de bactéria, você vê muito chamado pop eye, que são aqueles olhos inchados, saltados, parece que o bicho levou um soco no olho lá, que o olho ficou inchado, né? Muitas vezes barriga inchada, parece que o animal está todo estufado. Aquilo ali, né, são líquido, né, ou líquido ou gases, que as bactérias se reproduzindo dentro do trato gastrointestinal desse animal, vão liberando gases ali ou retendo líquido, aqueles edemas. Então o animal fica muito inchado. Difícil de curar, né, chamada de hidrópsia. Difícil de curar, mas para tentar você tem que tentar o Bacter. Isso aqui é neomicina. É um dos melhores antibióticos que tem, tá, pessoal? Existem outros também. Estou citando esse aqui, que ele é bem conhecido. Nós temos também Datlante, esse cara aqui não. O Datlante ele já tem bactericida e fungicida. É um que já vem tipo um combozinho disso aqui. Só que utiliza outros medicamentos, a sulfanilamida e o azul de metileno. Então, tem essas duas opções aqui, fungicida e bactericida, ou esses dois, ou esse carinha aqui. Outro sintoma também de bactéria que é muito comum são as escamas eriçadas. Você vê a escama do animal, em vez de estar rente ao corpo, ela fica de lado. É batata de ser bactéria. Muito difícil de curar, pessoal. Muito difícil mesmo. Mas tem que tentar, né? Não vai deixar o bichinho que você está cuidando ali morrer. Falamos aí das principais doenças de uma forma muito resumida. Vídeo rápido, só para mostrar o que tem, né? E o que pode ser encontrado. O assunto de doença é um assunto muito vasto. Eu não sou médico veterinário, pessoal. Sou biólogo. Então não posso me estender demais em determinados assuntos. Não posso passar determinados tratamentos. Né, mas a gente sabe que existem doenças que não são curadas com esses carinhas aqui, tá? Infelizmente aqui no Brasil a legislação não permite, né, a entrada mais de determinados antibióticos e determinados medicamentos que a gente encontra no exterior, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, medicamentos muito mais avançados que esses que a gente tem aqui no Brasil, mas que perderam o registro na Anvisa e não podem mais chegar aqui. Algumas pessoas trazem aí de forma não legal, né? Mas na loja a gente não pode vender, então eu prefiro não falar a respeito disso para não incentivar práticas que não sejam legais. Mas também nós temos opções de usar nos animais aí, nos peixes, medicamentos desenvolvidos para outros animais, né? Então tem tratamento que é feito com remédio para cães e gatos, tratamento que é feito com remédio para bovinos, ovinos, caprinos e suínos, e até medicamentos para ser humano, né? Alguns antibióticos que a gente toma que são eficazes contra bactérias, né, que atingem o nosso corpo, também são eficazes as bactérias que atingem os peixes. Então você também pode utilizar determinados medicamentos, tá? Não posso me estender muito nesse assunto por uma questão ética mesmo, né? Não posso, mas fica aí a dica. Se procurar, der uma pesquisada, vai encontrar. E tem esse último carinha aqui, né? Isso aqui é mais não é um remédio, né? Isso aqui é um medicamento, né? Que não é para curar doença em peixe, mas é para eliminar moluscos, né? Os caramujos indesejados, né? Muitas vezes você compra uma plantinha, ela vem infestada com ovo de caramujo e você nem vê. Quando você percebe que o aquário está todo infestado. Então, tem algumas formas de você eliminar isso aí. O Molren é um molucida à base de sulfato de ferro, sulfato de cobre. Isso aqui é altamente tóxico, né? Então tem que ser usado com muito cuidado para não intoxicar os outros animais, além dos que você quer matar, que são os moluscos, né? Não pode ser usado em aquário com camarões, porque ele também atinge crustáceos, mas é uma opção. Temos opções biológicas, né, para eliminar caramujo. São peixes que comem caramujo, pessoal. Né? Em aquário grande, o Oscar. Em aquários menores, a mocinha, né, que é o Caracidium. As botias também comem caramujo e outros peixes que fazem serviço para você. Beleza? Então tá dada a dica aí. Doença, caramujo, tem medicamento para isso. Valeu, galera? Tamo junto, aquele abraço.